escolhi um tema de uma sugestão do presbítero Itiel. Nós temos trabalhado esse mês sobre o que é ser igreja, qual a missão da igreja, fazendo uma reflexão do que a Bíblia ensina sobre o ser igreja e também nossa missão. E ao mesmo tempo a gente vai refletindo sobre nós, o nosso papel, nós temos acertado, em que precisamos mudar, e é uma reflexão saudável. Estamos aí chegando no nosso aniversário, é uma oportunidade daqui para o dia do aniversário, desde o início do mês a gente tem trabalhado nesses temas aí sobre igreja. E hoje o tema é igreja local ou transcultural. É uma pergunta que a gente vai respondendo pela própria Bíblia. O que é que Deus espera de nós, da sua igreja? Ser uma igreja apenas focada nas necessidades internas, que são muitas: sociedades, visitas, discipulado, aconselhamento, tem muita coisa só na igreja. Se a gente quisesse, não precisava nem fazer missões fora, já era muita coisa dentro. Não faltar, por isso que a Bíblia diz, grande a seara, poucos trabalhadores, também se aplica dentro da igreja. Tantos trabalhos, tantas coisas dentro de uma igreja. Se a gente trouxer para a nossa igreja local, eu, pastor Érico, tem pastor Adilson, tem uns presbíteros, diáconos e todos assim, a gente não dá conta, porque isso inclui famílias, isso inclui visitas, idosos. A gente às vezes não tem tempo de visitar quem a gente deveria visitar. Hoje mesmo eu passei aqui na calçada, vi o irmão Francisco, um cadeirante, irmão nosso, que é vizinho. Eu olhei para ele e fiquei pensando, meu Deus, nunca mais eu visitei seu Francisco. Pastor Érico, de vez em quando visita, eu também. É grande uma obra só dentro de uma igreja como a nossa, pequena. Aí a pergunta é, nós devemos só focar nisso ou pensar no mundo transcultural, as nações? É muito amplo, é muito amplo. Mas nós não podemos fazer, não é a nossa vontade. Nós temos que fazer o que o Mestre ordenou. O que é que Deus espera da igreja? Não é qual é o nosso plano para a igreja. Então, respondendo essas questões, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. A igreja local ou igreja transcultural? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Peço que os irmãos leiam juntos mais uma vez comigo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A igreja é muito criticada porque faz missões. E a nossa mensagem é de salvação, é o evangelismo focado em Cristo Jesus. Por meio dele, todas as nações são chamadas a crer, a se arrepender, reconhecer que são pecadoras, confiar unicamente no Filho de Deus para que sejam salvas. Essa é uma mensagem, em resumo, missionário, que nós pregamos na igreja local e pregamos no mundo inteiro. A gente precisa dela todo dia. Mesmo sendo crentes, enquanto fazemos missões, enquanto levamos aos outros, a gente é renovado, a gente é confrontado, a gente é ensinado com o mesmo velho evangelho que se faz novo a cada novo dia. Interessante que esse é um dos porquês que Deus disse à igreja que fizesse missões, porque ela mesmo precisa ser renovada nessa mensagem. A gente precisa do evangelho, não é só no dia que a gente crê, a gente precisa até o último dia de vida. Até o último dia a gente precisa lembrar quem somos nós, quem é Deus, qual é o nosso destino, para onde vamos. E ao mesmo tempo estamos envolvidos numa obra de salvação de outras culturas. Para que a igreja é criticada,
politicamente, há críticas, porque o Evangelho toca na cultura, toca na política e incomoda as nações. De tal forma que um dos salmos, eu acho que é o 2, tem um dos versos que as nações desejam romper o compromisso, soltar as cadeias com o Evangelho, com Deus. Eles não querem estar submissos a Deus nem o Evangelho. As nações protestam, rompamos, lancemos de nós as algemas do Evangelho e de Deus. Mas nós não podemos ouvir isso, nós temos que ouvir a ordem de Deus. Mesmo apesar das críticas culturais, políticas, a crítica também religiosa, porque a mensagem da Bíblia diz que há um só caminho, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. E isso incomoda muita gente. As pessoas querem Cristo e mais outras coisas. Mas a mensagem simples do Evangelho é somente Cristo é suficiente, não as obras, não há outro caminho. E quando uma igreja cristã diz isso, incomoda muita gente. Mas é a verdade. Cristo já estava lá, antes da fundação do mundo, ao criar o universo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está conosco, Ele veio a esse mundo dar vida, Ele estará no julgamento final, Ele estará na vida eterna. Não tem como fugir de Cristo. De fato, Ele domina todas as coisas. E a gente não pode negar isso, porque essa é a mensagem da Bíblia. Deus, Pai, aprove revelar-se no Filho para nos salvar. E a gente não pode negar essa verdade básica, missionária, evangelística, e a gente é perseguido por isso, tão simples. Inclusive, esse é um fundamento que nos une como igrejas cristãs, tão diferentes, de tantas linhas doutrinárias, secundárias, mas nessa essencial e primeira não se pode abrir mão do senhorio de Cristo, por meio dele que Deus salva. Se alguma igreja nega isso, ela não é cristã. Ela não é cristã. Nós vemos quando Deus chama, em Gênesis 12, versos 1 a 5, Deus chama Abraão e faz a promessa a Abraão de uma posteridade, muitos filhos, mais do que as estrelas, mais do que ele podia contar de estrelas do céu, mais do que a areia do mar. Deus lhe promete uma terra e Deus lhe promete uma bênção. E Abraão crê. Abraão sai da sua parentela, de Ur, lugar idólatra, lugar difícil. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 1 até o 11, a gente vê isso, os reflexos da queda, homem contra homem, as nações desajustadas, as idolatrias, os falsos deuses, e Abraão está nesse contexto. Aí Deus chama Abraão, Abraão, vou criar um povo, uma nação. Não que Deus esqueceu dos outros pecadores, não, mas a partir de Abraão, ele e a nação que viria, o povo de Israel, deveriam ser luz, deveriam ser testemunhas, como diz o profeta Isaías, mas eles erraram muito nisso, os judeus. Erraram tanto em não ser luz, em não ser testemunha, de tal forma que Deus usa o profeta Oséias. Deus estava muito triste nessa época e diz que eles seriam desfavorecidos, que eles seriam não mais seu povo, porque não cumpriam o propósito de testemunhar. Aí Deus tem misericórdia e diz, eu vou ainda multiplicá-los, eu vou ainda usá-los. Apesar disso, Deus restauraria o seu povo. E se cumpre, né? Abraão não tinha nenhum filho quando Deus o chamou, mas ele deixa tudo. Ele deixa a terra, ele deixa tudo que tem. Isso, ainda hoje, é o mesmo chamado que Cristo exigiu, que negássemos a nós mesmos, que não vivêssemos mais para nós mesmos, que fôssemos pelo mundo pregar o Evangelho. Abraão já escuta isso há mais de 4.000 anos atrás, a mesma coisa. As nações, ele não tinha nenhum filho, e Deus disse,
serás pai de nações. E ele creu, isso foi imputado por justiça. Deus faz uma aliança, serei teu Deus e da tua posteridade. E Deus renova várias vezes na vida de Abraão, dos seus filhos, netos, e depois os profetas, Davi, até Jesus, e até terminar em Apocalipse 7, quando se cumpre plenamente a terra prometida a Abraão. Todas as nações estarão lá naquele dia, uma multidão incontável, línguas, povos, nações, raças, diante do Cordeiro de Deus, que é Cristo, não é outro. Está lá em Apocalipse, ele é o mesmo, é Cristo, por meio dele foram salvas os que vieram da grande tribulação. Que grande tribulação é essa? É essa vida aqui, nos seus desafios, nas suas dificuldades. Por causa do sangue do Cordeiro estão lá, naquele grande dia, João viu. Essa é a mensagem do Evangelho. Tribos, povos, línguas e nações que creram, se arrependeram e foram salvas. E o Senhor deu uma terra a Abraão. Ele pouco usufruiu dessa terra aqui quando estava vivo. Seus descendentes pouco viram, mas o Senhor foi dando. Vem o Egito, né, onde eles foram escravos, mas depois de 400 anos, mais ou menos, o Senhor os liberta. Lembrou-se de Abraão, Deus, e tira o seu povo do Egito. Passam pelo deserto, enfim chegam na terra de Canaã, mas não era essa a terra definitiva. Diz Hebreus que eles sabiam que tinham uma terra superior, uma pátria superior. Da mesma forma vivemos hoje. Nós temos uma pátria superior, nós temos algo maior. Deveremos ficar para nós mesmos ou para a obra transcultural? Muitas vezes eu tenho trabalhado em missões, né, na igreja presbiteriana desde a juventude. E eu lembro que às vezes a gente fazia jantares, eventos missionários, às vezes a gente se vestia, ou então levava uma bandeira de um país. Quantas vezes fizemos isso? E eu lembro que quase toda vez eu levava a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil. E orava, e oro, outras vezes já me vesti também de outras nações, mas eu não sei porquê, né? Deus não me chama para outras nações, eu não entendo. Eu já disse sim a Ele, eu já disse, se quiseres, Senhor, eu faço igual a Abraão, deixo tudo, eu e Simone quer também. Mas não é como a gente quer. Às vezes é difícil ficar. Às vezes Deus nos usa na igreja local, a partir da igreja local, apoiando outros, como tem sido o caso aqui da nossa igreja. Nós temos missionários que apoiamos na Itália, o Daniel Bovo, o Ricardo na Amazonas, Maria do Carmo, também ali voltada às novas tribos do Brasil. Os avanços que fizemos esse ano são impactantes. Ontem a gente em Pedra d'Água, eu fiquei com o irmão Tarcísio e Cláudia, a gente visitou somente umas 4 casas, acho que foi isso, mas é impactante. Desde ontem que eu penso naquele povo, desde ontem que eu oro, desde ontem a gente fica impactado, porque essa é a missão de Deus. Ir por todo mundo, levar o Evangelho a toda criatura. Nós vamos seguindo aqui, eu quero trazer alguns pensamentos, algumas aplicações sobre isso. Nessa tarefa missionária, nós devemos lembrar que estamos no caminho da humildade. Lá no Salmo 10, verso 17, o Senhor cita que Deus abençoa aqueles que são humildes, aqueles que vivem no caminho da humildade. E para fazer missões, nós temos que estar nesse caminho da humildade.
Atos 14, 19. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus aí, em Atos 14, 19. Em diante. Nós vemos como é preciso ter humildade no campo missionário. E Deus disse que abençoará, que defenderá, ouvirá o povo humilde. E nesses versos nós vemos Paulo sendo missionário, Paulo sendo apedrejado. Como nós precisamos apoiar, por exemplo, a irmã Margarete, que é uma das nossas irmãs, a missionária. Como os irmãos não imaginam como às vezes ela sofre lá sozinha, para alugar um apartamento, para tomar decisões, para testemunhar, para estudar. Será que nós oramos pela irmã Margarete? A gente não imagina a humildade que ela tem que ter ali. Houve dias que ela teve dores de cabeça grande, pelas decisões, pelas pressões que ela passa lá no campo missionário. Nesse texto que a gente vai ler, a gente vai ver Paulo passando por isso. E quem é que vai apoiar esses missionários? É a igreja local. Somos nós, com as orações, com as ofertas, com... Deus nos permite. Vamos ver. Paulo é apedrejado. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que humildade! Que exemplo o apóstolo Paulo nos dá. Ele, sendo perseguido ali pelos judeus de Antioquia, cada cidade que ele entrava havia um motim, os judeus o perseguiam, até o ponto de apedrejaram Paulo, arrastaram-no para fora da cidade e ele é dado por morto. Meus irmãos, o impressionante aqui é que, verso 20, ele foi rodeado pelos discípulos e levantou-se e entrou na cidade. Isso é que eu quero chamar a atenção. Paulo, depois de ser perseguido, cidade após cidade, entrando, evangelizando, amando, com humildade, há um momento que ele é dado por morto. Mas quem é que vai socorrer Paulo? Diz aqui que foram os discípulos. Os discípulos o rodearam. E quando ele vê a igreja, quando ele vê os irmãos, ele se levanta e entra na mesma cidade onde foi apedrejado. Olha o papel da igreja, olha o papel dos irmãos, como a gente precisa. Não só Paulo, mas a gente precisa um dos outros, a gente precisa da igreja. Paulo se animou quando viu a igreja. Rodearam os discípulos e ele entrou na cidade. Diz o restante do verso 20. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Os estudiosos dizem que Paulo aqui, entrando em Derbe, depois de uma surra, depois de ser dado por morto, mas recebe o consolo dos irmãos, da igreja, dos discípulos, ele se reanima humildemente. No outro dia ele segue viagem missionária para Derbe. É como alguns dizem, é Paulo como uma lebre sangrando, entrando, acredito que na Europa. O início da obra missionária na Europa. Isso é missões. Será que a gente quer se envolver com isso? Será que a gente lembra que os missionários precisam desse apoio da igreja, de chegar junto, de estar lá, eu estou orando por você, você não está sozinho. Você foi porque Deus o chamou, mas eu estou aqui apoiando, orando. É impressionante quando Paulo, no dia seguinte... Sim. Eu uso qual dos dois? É impressionante. No dia seguinte, Paulo está disposto a ir pregar e levar aquela mensagem
Por quê? Porque era a mensagem a mesma de Abraão. Paulo não estava pregando algo novo. Era o Deus que criou os céus e a terra, não eram os ídolos. Mas era o Deus, o mesmo Deus de Abraão, que prometeu uma bênção. Abraão, em ti serão benditas todos os povos da terra, todas as famílias da terra. E Paulo cria, Paulo era judeu, mas mais do que judeu, ele recebe a revelação do Evangelho. E ele sabe que Deus é poderoso para suscitar filhos a Abraão, até das pedras, se fosse necessário. Mas Deus não fez isso. Deus suscitou filhos a Abraão dos gentios, através de nós. Nós somos os filhos de Abraão pela fé, filhos espirituais. Por isso que Paulo tinha essa coragem, essa humildade. Ele cria nas promessas feitas a Abraão. Ele sabia que tinha algo superior. Não era Derbe, não era Listra, não era Jerusalém. Era uma cidade superior. Por isso que ele enfrentava com humildade até mesmo a morte. Um dia estava apedrejado, no outro estava sangrando, indo para missões. Se Paulo não acreditasse na vida eterna, se Paulo não acreditasse em algo superior, se ele não acreditasse em Apocalipse, que um dia estariam reunidas, Paulo tinha desistido certamente. Eu acho, isso é uma inferência bem particular, que às vezes o missionário, depois de uma surra dessa, ele pode pensar, eu acho que eu vou voltar para casa. Vale a pena eu dar minha vida por essa causa, se ele não tiver a humildade, o entendimento, que é exatamente o próximo ponto, que é um entendimento de quem deu a ordem, de um entendimento de que essa é a mensagem das Escrituras, isso que sustenta o missionário. A pergunta é, nós cremos mesmo na Bíblia? Paulo cria mesmo na Bíblia, ele tinha um Antigo Testamento, que Deus usou para pregar o apóstolo dos gentios, e Deus usou em várias cartas do Novo Testamento, mas nós hoje temos a Bíblia completa, e a pergunta é, em segundo lugar, primeiro sobre o caminho da humildade, depois nós cremos na autoridade das Escrituras. Tão simples essa pergunta, mas é o que nos dá força, é o que fez Paulo se levantar. É a mensagem que consolou Paulo através dos irmãos. No outro dia ele vai para Derbe, ele cria na mensagem das Escrituras. Se a gente não crê nas Escrituras, a gente perde a ousadia, a gente perde a humildade, a gente perde o foco. Mas se a gente entende que as Escrituras é a palavra de Deus revelada, não por vontade humana, mas Deus usou os profetas, Deus usou os apóstolos, Deus usou homens separados, homens ungidos para falar a vontade dele. Dizer o que é igreja. Dizer, interessante que uma das primeiras frases do Novo Testamento, Mateus, ele fala sobre a genealogia de Jesus Cristo, ele diz, Jesus Cristo, descendente de Davi, descendente de Abraão. Então, ele sabia que o Novo Testamento era o cumprimento da bênção de Abraão. É um só Deus, é uma só história, uma só fé, é a continuidade. Até que Deus usa Paulo para mostrar que não é mais o povo judeu, mas são todas as nações que são chamadas ao Evangelho em Cristo Jesus. No próprio Evangelho, capítulo Mateus 28, também diz que na autoridade de Cristo, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, por isso façam discípulos de todas as nações. Quem crê, for batizado, será salvo. Então, como já disse, a pergunta é, nós cremos nessa autoridade de Cristo, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é pelo poder dele. A Bíblia inteira, desde o início, fala essa mesma mensagem, os profetas confirmaram. Nós cremos nas Escrituras. Se a gente crê nas Escrituras, a gente tem essa força, essa autoridade. Ali, ontem em Pedra d'Água, eu sempre sou assim. Eu acho que Paulo também se sentia assim, todos nós.
Muitas vezes, quando a gente está evangelizando, a gente sente a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de salvar alguém. Ontem não foi diferente. Quando a gente chega num sítio lá que a gente escolheu, a gente não sabe nem que casa escolher. Tão grande a seara, vamos parar aqui, vamos parar ali. Pela misericórdia de Deus, a gente para, embaixo de uma árvore. Aqui está bom, concordaram os irmãos. Falamos lá com o senhor que estava lá cortando o cabelo. Pedimos permissão para deixar o carro e disse, podemos falar um pouco da palavra de Deus para o senhor? O filho dele estava cortando o cabelo. Ele disse, sim, pode falar. O filho se afastou um pouco, como quem diz, eu não quero. Mas ele ficou, depois veio uma senhora, e aí a gente sente a nossa incapacidade de falar, de pregar. Será que ele está entendendo mesmo? Eu falava, Tarcísio completava, Cláudia completava, e a gente naquele esforço de pregar o evangelho. Mas aí, meus irmãos, é onde está. A gente crê nas Escrituras. Nós somos falhos, nós somos humanos, mas quem vai salvar é Deus. Deus usa pessoas como nós, simples, gagos, como Moisés. E às vezes a gente se atrapalha até para fazer uma leitura da Bíblia. Meu Deus, como é que essa pessoa vai entender um pregador tão falho desse? No entanto, meus irmãos, é a ousadia, o que nos dá essa coragem, é se a gente crê nessas promessas de Abraão, a revelação que Deus deu a Paulo. Nós cremos mesmo, então isso dá uma coragem, isso dá uma força. A gente vai e Deus salva. E Deus salva por meio de vasos de barro como nós. Qual é o nosso desejo, qual é o meu desejo como pastor, acredito que também do conselho, é que cada um de vocês sejam ganhadores de alma. Cada um da igreja local. Nós fazemos a parte transcultural, através de ofertas, através de apoio. Nós temos várias parcerias, mas não é só isso. Desde o início a gente está perguntando, é a igreja local ou transcultural? Na verdade, ela é transcultural. A gente não pode estar focado só em nós mesmos, em nossas agendas, em nossas programações. São boas, são maravilhosas, mas não é tudo. A gente tem que ter o cuidado que às vezes a gente se enche tanto de programações na igreja que a gente é um povo só de programações. E não tem tempo de evangelizar, não tem tempo de proclamar, não tem tempo nem de orar, porque está cansado demais. É programação sábado, domingo, é a semana inteira. Então a gente vive, é bom, é edificante. Mas não é somente isso. Nós não podemos viver só de programações, de cursos. Tudo é muito válido. Claro que a gente precisa fazer cursos, claro que a gente precisa, mas e a prática? Às vezes a gente faz 10 cursos missionários e não evangeliza uma pessoa. Então, temos que evangelizar. Então, às vezes há pessoas que se converteram hoje e evangelizam, porque conhecem um versículo só da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E com esse versículo a pessoa proclama e prega, e Deus salva vidas. E às vezes a gente 10 cursos missionários, mas não abre a boca. Não abre a boca. Então, é o desafio. Nós só obedecemos se cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, é autoridade sobre a igreja, é autoridade sobre nós. Em terceiro lugar, em Atos 13, eu peço que os irmãos abram a palavra aí em Atos 13. Versos de 1 a 3. Paulo e Saulo é a primeira viagem missionária. Interessante também que nesse processo nós somos chamados a não viver para nós mesmos, mas Cristo viver em nós.
Em outras palavras, a igreja que quer fazer missões tem que morrer para si mesmo, para frutificar. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o chamado do discipulado, esse é o chamado de fé e esse é o chamado missionário também. É morrer. Morrer para que Cristo seja visto em nós. Assim como Abraão teve que morrer, né, deixando tudo. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele morreu para ele mesmo. Então, missões só se nasce pela morte do nosso eu, para que Cristo viva em nós. Em último lugar, é Deus que determina o caminho a seguir, a obediência. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Pois é, irmãos, é o Espírito que sopra, é o Espírito que determina. Diz aqui, no verso 2, que disse o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo. Ainda hoje é assim, é o Espírito. A igreja aqui estava na sua atividade normal, havia profetas, havia mestres, havia várias pessoas ali servindo no contexto da igreja local, servindo ao Senhor, orando e jejuando. Quando o Espírito Santo determina: separai-me, eu tenho uma obra para realizar, através de Barnabé e Saulo, eu os tenho chamado. Oraram e ali eles foram para os gentios. E assim é o Espírito que determina, não somos nós que escolhemos, mas submissos à palavra, submissos a Deus, nós ouvimos o seu chamado e seguimos. O Espírito, né? O Espírito que diz: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Vamos ficar de pé para uma oração. Vamos orar como eles oraram aqui. Vamos orar. Após a oração, Neto, se puder cantar um louvor, que a gente está encerrando, pode vir. Peço que os irmãos orem nesse momento. Eu vou estar falando um pouco aqui, mas já podem orar. Diz aqui que a igreja local orava e o Senhor falou. Então, oremos. Cada um de nós, oremos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, abençoa nossa igreja. Nós não queremos ser uma igreja só focada para dentro, Senhor, nas atividades, nas agendas, nas brincadeiras. Tudo é tão edificante, mas há algo maior, há uma parte que é para fora. Há missionários como Paulo sendo apedrejados, quase morto. Nós precisamos ir lá, levantá-los, dar o apoio. E nós queremos fazer nossa parte, Senhor, como igreja. O Espírito chama, porque é a mesma mensagem. O Senhor tem para nós a promessa de um povo grande, como as estrelas do céu, como as areias do mar. É verdade, é a profecia, isso vai se cumprir. Nós queremos ser parte disso, Senhor. Como Abraão creu, nós também queremos crer, queremos dedicar nossa vida. Se for preciso sair da nossa parentela, se for preciso obedecer, deixar tudo, nós queremos, Senhor, porque é algo eterno. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. O Espírito Santo disse, falou ali na igreja de Antioquia, separou pessoas, ministérios. O Senhor tem feito isso conosco também, Senhor. Abençoa, separa pessoas. Todos nós queremos ser ganhadores de alma. Dá-nos a coragem que não vem da nossa capacidade. Nós somos gagos, nós somos falhos, nós somos fracos, mas temos um Deus forte, nós temos uma mensagem
que é o poder de Deus, capaz de salvar, capaz de impactar, uma mensagem eterna, Senhor. Apesar de nós, de nossas limitações, Paulo também era aparentemente fraco, humanamente fraco, tinha um espinho na carne, mas como o Senhor usou, como o Senhor usou. E nós oramos também, Senhor. Ajuda essa igreja local. Ajuda-nos a sermos transculturais, Senhor. Ajuda-nos. Uma bênção, nós temos a bênção que foi prometida a Abraão. A aliança com Deus, Tu és o nosso Deus e nós somos Teu povo. Nós temos o Espírito prometido a Abraão, nós temos a salvação prometida, nós temos um novo céu e uma nova terra, Senhor, e também queremos obedecer, como Abraão obedeceu. Abençoa-nos. Oramos, aceita o nosso culto, eis aqui a nossa vida, e dizemos sim, cumpra em nós o Teu querer. Abençoa os missionários que apoiamos e todos os outros no mundo inteiro, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor.